6. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o verso 26, 27 e 28. Apesar de eu ter pregado esse texto muito para casamento, eu hoje não vou falar de casamento com esse texto. Nós vamos falar de outro assunto muito importante para a nossa edificação. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Vamos ler a palavra do Senhor, tá? Eu estou com a versão corrigida, porque eu quero uma expressão específica desse texto, tá? Eu estou com a revista corrigida. Talvez vocês achem um pouco estranho. E disse Deus, isso, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E disse Deus ao homem, diz assim a palavra do Senhor, Deus os abençoou. Deus lhe disse, frutificai. Digam comigo, frutificai. Digam, multiplicai-vos. Enchei a terra. Sujeitai-a. Dominai-a. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar, estenda as suas mãos, peça que Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia desse pastor aí, que eu vou ouvir de novo ele pregar. Tá? Às vezes, é mais difícil para o pastor local do que para quem vem pregar de fora, sabia? Porque para quem vem de fora, e aí já prepara, já tem um ambiente todo preparadozinho. Mas quem está aqui todo dia mantendo o fogo aceso, o desafio é maior. Então, ore por mim, irmãos. Fique com raiva de mim não, ore por mim. Amém? Isso mesmo, Regina. Pai, nós te agradecemos por esta palavra lida. Te agradecemos, Pai, pelos louvores, por tudo que o Senhor já está movendo e fazendo aqui no nosso meio. E eu te peço que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela possa ser transferida para o coração dos teus filhos e servos, para o intelecto, mas não somente para a mente, para a razão, mas principalmente para o coração e para as ações. Nós assim te agradecemos desde já, louvamos o nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, coisa boa é falar de frutificação, falar de resultados. Eu gosto muito de resultados. Você gosta de resultados? Eu gosto de resultados bons. Amém? Eu não gosto de resultados ruins. Imagina você torcer por um time, né? Botar uma camisa, fazer aquela comidinha e o time perder. Você vai dizer assim, meu Deus, perdi meu tempo. Temos um sentimento de perca de tempo quando nós não frutificamos, quando nós não vemos o resultado chegar. Sim ou não? Quem tem esse sentimento? De que perdeu tempo. E tempo, irmãos, na nossa geração, geração aplicativo, geração velocidade, tempo é dinheiro. Tempo
é valioso demais, pastor Eviano. O tempo é especial. O tempo, ele é formidável, porque ele nos dá a oportunidade de termos resultados. Disse Deus a Abraão, em Gênesis 17, verso 1. Abraão tinha 99 anos. E o Senhor disse para ele as seguintes palavras. Ele disse assim: viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Algumas versões vão dizer seja íntegro. Outras versões vão dizer, não é, seja fiel. Outras versões vão dizer seja uma bênção. Amém, queridos? E ele vai continuar dizendo assim: e te farei frutificar grandissimamente. Gênesis, capítulo 17, verso 6. E te farei frutificar grandissimamente. Quem quer frutificar aqui nessa noite? Amém, queridos? Você não precisa mudar de igreja para frutificar, mudar de marido para frutificar, mudar de esposa, mudar de... Você precisa estar num ambiente adequado. Amém, queridos? Muitos pensam que para frutificar tem que mudar. Mas essa mudança não é trocando coisas ou pessoas simplesmente. É mudando a atitude, é mudando a perspectiva da gente. Há uma expectativa do pai no resultado dos seus filhos. Eu garanto a você que se você tem no mínimo um sobrinho ou uma sobrinha, você almeja que eles sejam bem-sucedidos. Quanto mais um filho, quanto mais uma filha. Há uma expectativa. Criamos uma expectativa. E Deus tem expectativas de que seus filhos frutifiquem. É como se Deus estivesse olhando para Jonathan e dizendo assim: sim, eu estou esperando o resultado. Eu estou esperando você dar frutos. Amém, queridos? O fruto, ele não vem sem a bênção de Deus. Diga, o fruto não vem sem a bênção de Deus. Olha, veja o que diz o texto que nós lemos. E Deus os abençoou, Adão e Eva. Por que eu comecei em Gênesis? Porque às vezes nós precisamos voltar para o princípio. Amém, queridos? Quando nós perdemos o princípio, nós precisamos voltar para o princípio. Muitos pensam que prosperar é somente ganhar dinheiro. Muitos pensam que prosperar é somente ter bens. Não é somente isso. A prosperidade verdadeira está na bênção do Senhor. Amém, queridos? Quantos querem a bênção de Deus aqui nas suas vidas? Para as suas famílias? Amém? Quando você é abençoado, aí Deus diz assim: frutificai. Não queira você, não ouse você e eu querer frutificar sem a bênção do Senhor. Quantas e quantas vezes eu já quebrei a cara e conheci pessoas que também quebrou por começar um projeto, por tentar querer frutificar em uma coisa. Um casamento, um relacionamento. Às vezes conhece a primeira pessoa que vê, se agarra, nem ora
pedindo a bênção de Deus. Não, mas isso é comigo, isso aí é comigo. Não, isso não é com você. Você precisa da bênção de Deus para arrumar uma pessoa para viver, para se arrumar, para trabalhar para o Senhor, para trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. Você precisa da bênção de Deus para casar, para se manter casado é que você precisa mesmo. E para terminar na presença é que você precisa mesmo da bênção de Deus. Muitos não dobram nem sequer os seus joelhos para rogar ao Senhor a sua bênção sobre o seu dia, sobre sua vida, sobre os seus projetos. E Deus os abençoou. Deus quer abençoar. Deus está disponível para abençoar. Aí ele diz assim: e disse Deus, Deus abençoou, e disse Deus, frutificai. Amém, queridos? A frutificação, a prosperidade, os resultados, eles vêm com um processo. Amém? Quem está aqui comigo? Diga amém. A prosperidade, o resultado vem como um processo, queridos. Eu não posso querer frutificar sem estar debaixo da bênção do Senhor. Para que eu esteja debaixo da bênção do Senhor, eu preciso estar ouvindo a voz de Deus, eu preciso estar no ambiente profético, no ambiente adequado. O Senhor Jesus deu um exemplo dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, porque ele te responderá. Aí muitos de nós queremos fazer amizade sem a bênção de Deus. Queremos fazer conexões sem a bênção de Deus. Aceitamos qualquer emprego porque precisamos de dinheiro. Mas às vezes trabalhamos precipitadamente num lugar que não é abençoado por Deus. Ah, mas eu preciso de dinheiro. Mas não é abençoado por Deus. Naquele ambiente não tem a bênção do Senhor. Ah, mas eu vou para abençoar. Amém. Se Deus teve esse projeto na tua vida, boa sorte. É melhor você ser uma bênção e estar num ambiente abençoado do que você ir para um lugar amaldiçoado e ser uma bênção e ir para dentro dele. Porque você vai tornar aquele lugar abençoado, mas você vai pagar um preço muito grande. Porque muita gente vai pensar diferente de você. E aí onde vai existir problemas de inveja. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão decolando, frutificando, e isso acaba despertando inveja em quem não está frutificando. E é só uma questão de observar que Deus, Ele quer fazer com que o seu povo frutifique. Amém, queridos? Que o seu povo avance, prospere. Eu já vi muita gente de oração, irmãos. Muita gente séria, muita gente que é usada por Deus, mas passando por muitas lutas e provações. Porque não frutificam. Eu quero dizer algo para você. Oramos aqui, amém? Oramos aqui dizendo: eu quero a tua presença. Queremos estar na presença de Deus. As canções hoje falam isso. Tua presença é o que eu mais quero.
Tua presença é o que eu mais preciso. As músicas hoje falam muito da presença. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus passava e a presença dele atraía os olhos das pessoas. Porém, só via milagres quem decidia se aproximar dele e pedir a sua bênção. Lembro-me dos 10 leprosos, quando um disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele para naquela aldeia, manda eles se apresentarem aos sacerdotes. Um volta para agradecer. Ele passou por ali, a bênção, a presença passou por ali, mas um gritou. Você está gritando pela bênção dele? Você está clamando pela bênção dele? Ou você está dizendo assim: não, Deus é abençoador, Deus é bom, que ele se vire para correr atrás de mim e me dar uma bênção? Você acha que é assim? Que Deus se vire para me abençoar e eu nem oro? Eu nem me humilho perante ele. Eu nem peço a ele a direção. Você precisa, e eu precisamos, nós somos muito tentados a sermos autossuficientes e a tocarmos projetos sem a bênção do Senhor. Deus os abençoou e disse: frutificai. Diga, frutificai. Estou começando essa série hoje sobre frutificar, tá? Deus disse: frutificai. Ele disse mais: multiplicai-vos. Olha outro processo. Primeiro processo é o quê? A bênção. A bênção. Eu não frutifico sem a bênção. Todo fruto sem a bênção. Olha, irmãos, eu vou ler aqui para vocês. Não se torne vítima dos seus frutos sem a bênção de Deus. Tudo que você frutifica, tudo que você faz sem a bênção de Deus, lhe aprisiona. Tudo que você faz sem consultar a Deus, lhe coloca num cativeiro, lhe coloca num precipício. Você vai ter resultado. Tem gente que tem resultado sem a bênção de Deus? Tem gente que tem resultados sem a bênção de Deus. Mas esses resultados escravizam ela. Diga assim: a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Eu vou achar esse texto aqui, irmão. Deixa eu procurar aqui. Tá? Para que a gente possa dar um endereço. Olha aqui, que coisa linda. Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Amém, queridos? A bênção do Senhor é que enriquece. E Ele, quando nos abençoa, Ele não nos acrescenta dores. Amém, queridos? Porque às vezes o ministério está tão pesado. Está ruim o microfone, né? Para quem está lá atrás. Na live? Sim, agora. Eu gosto sim. Microfone quando estremece o meu coração. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Todo resultado fora da bênção de Deus vai trazer danos físicos, emocionais e espirituais. Ah, meu Deus, mas eu arrumei um Dom Juan. Aí você pensa: estou indo bem na vida sentimental. Mas o Dom Juan não é luz. É treva. Mas eu vou evangelizar ele.
Aí o Dom Juan quer outras coisas, não quer as coisas de Deus. Você vai, desenvolve um projeto, desenvolve algo, não consulta Deus e faz uma sociedade com uma pessoa que não teme a Deus. A bênção do Senhor, e a gente pensa que muitas vezes isso tudo é uma bênção, mas, queridos, eu quero dizer para vocês, temos que ter muito cuidado, porque nem tudo que parece é, nem tudo que parece é uma bênção. Então, eu quero dizer para vocês, deixa eu abrir o sermão aqui, vou botar esse texto de Provérbios. Quero dizer para você mais. Existe um caminho para a frutificação. Amém? Existe um caminho para a frutificação. Veja, a bênção, eu frutifico depois da bênção, eu multiplico. Amém, queridos? Veja o caminho de Deus. Eu vou te abençoar, você vai frutificar e você vai multiplicar. Amém? Quem toma posse dessa palavra aqui, queridos? Você crê? A nossa vida não deve regredir, mas ela deve avançar. Nós devemos ser prudentes, como uma serpente, simples como uma pomba. Devemos calcular, devemos planejar, porque Deus quer nos fazer prosperar. Deus tem uma expectativa de que o seu povo avance. Quando vocês produzirem, João 15, verso 8, quando vocês produzirem muitos frutos, vocês vão trazer grande glória ao meu Pai e demonstrarão que são verdadeiramente, ou de verdade, os meus discípulos. João 15, verso 8 vai dizer: eu demonstro que eu sou verdadeiramente discípulo do Senhor quando eu dou frutos. Amém, queridos? Eu pergunto para você, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de obediência à palavra? Você tem aproveitado todo o tempo que você tem, não somente para entreter sua mente, para relaxar seu corpo? Tem crente que não pode ver um colchão, a primeira coisa que ele faz é se deitar, mas não se ajoelha 10 minutos sequer para orar, para pedir a bênção de Deus, para pedir para frutificar, para pedir para que Deus... Como é que você quer? Eu pergunto, irmãos, quem quer ser abençoado aqui, diga amém. Quem quer frutificar, diga amém. Quem quer que o fruto multiplique? É isso que a palavra está dizendo, meu irmão. Amém? E diz mais, olha, o texto diz mais, tá? A palavra do Senhor, ela diz, ela tem mais verdades aqui para nós. Diz assim, olha: e o vosso crescei, frutificai, multiplicai e dominai. Quando nós, irmãos, prosperamos da forma correta, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quando nós prosperamos em Deus, frutificamos em Deus, da forma correta,
Nós dominamos as coisas, nós não somos dominados pelas coisas. Amém, queridos? Quando nós prosperamos, nós dominamos o nosso dinheiro, ele não nos domina. Quando nós prosperamos, nós dominamos a nossa jornada de trabalho, não o nosso trabalho nos domina. Nós dominamos os ambientes que estamos e não nos deixamos que os ambientes nos levem, como uma palha que o vento dispersa. Então diga, para frutificar, é preciso atentar para os processos. Diga, a bênção, a frutificação, a multiplicação e a consolidação, que é o domínio daquilo que agora eu tenho. Aquilo eu domino, aquilo não me domina. Quantas pessoas pedem um emprego a Deus, e quando Deus dá um emprego a elas, elas não têm mais tempo para Deus. Elas não se dedicam mais para o Senhor. Pedem um filho para Deus e depois não tem mais tempo de vir servir ao Senhor porque tem um filho. O filho se tornou um impedimento dela vir à casa do Senhor. Eu não estou dizendo com isso que é fácil criar um filho. Eu não estou dizendo com isso que você pode fazer tudo que talvez fazia antes quando não tinha filhos. Eu sei o que é ter filho, eu tenho um filho de 4 anos. Mas um dia antes da minha esposa ir para a maternidade, estávamos na igreja. Um dia antes. Porque não idolatramos a barriga de Caleb. Nada pode tirar o trono de Deus dos nossos corações. Nada pode tirar os tronos de Deus dos nossos corações. E às vezes a gente coloca um filho no lugar de Deus. O filho está fazendo na nossa cara o errado, e nós, por amor, um amor exagerado que temos, que não é amor, nós não disciplinamos com firmeza o nosso filho. A bênção está dominando você e não você dominando a bênção. Amém, queridos? Amém? Espero que Deus esteja falando contigo. Há uma expectativa do Pai que nós frutifiquemos. Vocês produzem muitos frutos e trazem grande glória ao meu Pai. E quando vocês dão frutos, vocês demonstram verdadeiramente que são os meus discípulos. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Amém? Quando damos frutos, tá? Frutos para Deus, quando somos e estamos alinhados com Deus, nós damos resultados. E assim somos discípulos do Senhor. Existe um caminho para a frutificação. Em primeiro lugar, a videira verdadeira. Amém? Eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. O lavrador supervisiona os resultados. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Deus corta, é fruto? É ramos que não dá fruto? Cadê a eleição? Como é que Deus bota um ramo e arranca um ramo? Como é que funciona isso na mente de um calvinista? Todo ramo que estando em mim não der frutos, não, então não era um eleito. Então como é que um eleito não estava, como é que um filho da ira estava na videira? Teologia bíblica é diferente de sistemática.
Veja que coisa interessante, querido. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. Diga assim: Deus quer resultados. Amém, queridos? Tem gente que passa um ano na igreja e conta os mesmos problemas. Um ano. No outro ano, os mesmos problemas. No outro ano, os mesmos problemas. No outro ano, os mesmos problemas. Nem os pesadelos mudam. É sempre os mesmos pesadelos. Porque o diabo tem nem trabalho de dar outro problema. Porque ela se apega àquele problema. Queridos, Deus quer que a gente frutifique, amém? Avança. Progride. Passa a orar. Passa a ler a palavra. Passa a obedecer a palavra. Amém, queridos? Passa a se envolver de todo o teu coração. Você já parou para pensar? Vamos parar para pensar agora com toda sinceridade. Viu, pastora Vianney? Presta atenção, se liga aí agora. Vamos parar para pensar com toda sinceridade. Dudinha, com toda sinceridade. Podemos ser um cristão melhor? Sim ou não? Não, vamos perguntar agora com toda sinceridade. Podemos ser um filho de Deus? Dona Selma veio de lá de Belo Horizonte para cá. Vou fazer essa pergunta. Podemos ser um filho de Deus, seu Gilson, melhor? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Diga para mim, com toda sinceridade. Vamos responder para a gente, irmão. Podemos ser sim ou não? Não é, filho? A pergunta é: por que não somos? Eu pergunto para você, por que você não colocou o seu volume, o volume da sua dedicação lá em cima para Deus ainda? Por que você ainda não botou o volume da sua voz lá em cima? Por que você ainda não botou toda a sua inteligência para as coisas de Deus, como você botou para as coisas do pecado? Por que você ainda não botou todo o seu tempo quando você gastava ele no pecado? Por que você não colocou irmãos, quando Deus tiver tudo de nós, a W. Tozer disse: teremos tudo de Deus. Enquanto Deus não tiver tudo de nós, não teremos tudo de Deus. Jesus está dizendo: olha, o meu Pai será glorificado se vocês derem frutos. Amém, queridos? E às vezes dar fruto, sabe o que é dar fruto? Eu queria entender o que é dar fruto. Simples. É você engolir o seu orgulho. Simples. Porque para Deus, o líder é o servo. O pobre é o rico. O louco é o sábio. O último é o primeiro. Quando nós mortificamos o nosso ego é uma tristeza, irmãos. O nosso ego nos faz nos acharmos melhores do que os outros. O nosso ego não nos permite reconhecermos os nossos erros e pedirmos desculpa. O nosso ego diz: não faz porque estão se aproveitando de você.
Não dê o seu tudo, não coloque seu volume lá em cima, porque é para o pastor. Não coloque a sua inteligência totalmente nisso. Sabe por que o diabo não quer que a gente faça tudo isso, irmãos? Porque ele sabe que se nós colocarmos 100% do que... Irmão, eu não vou dizer 100%, mas se nós colocássemos a mesma intensidade de vigor e de força que temos para trabalhar, para servir a Deus, se colocássemos a mesma prioridade que temos para fazer um serviço e ganhar dinheiro, para ler a Bíblia, se gastássemos o mesmo tempo de um filme, 1h30, orando, pelo menos uma vez por semana, eu garanto que a bênção do Senhor ia vir para junto de nós. Amém, queridos? Porque nós vemos, eu vejo, pastora Vianney, muitos pastores que não são abençoados, muitos crentes que não são abençoados, pelo contrário, estão passando necessidade, mas o orgulho não é quebrado para descer aos pés da cruz e dizer: isso foi um erro meu, porque eu gastei o meu dinheiro com aquilo que não era pão, e por isso eu estou endividado, por isso eu fui descontrolado. E a gente começar a desnudar o nosso coração e dar 100% de fato da nossa atenção para as coisas de Deus. Vocês serão glorificarão meu Pai quando derem frutos, e assim serão os meus discípulos. Ou seja, discípulo de Jesus não é quem levanta a mão. Amém? Não é quem levanta a mão. Discípulo de Jesus é quem dá tudo de si pela causa da glória do Senhor, para a glória e honra de Jesus. Queridos, você não sabe aonde você pode chegar e nem aonde Deus pode te mandar, porque Ele chegou para Abraão quando ele ainda era Abrão, quando ele tinha 99 anos, o texto diz 99 anos, ele não tinha filho. Deus disse: eu vou abençoar você, você vai ser, ele disse para Abraão, ser tu uma bênção. Amém, queridos? Porque quem é abençoado por Deus não corre atrás das bênçãos de Deus, não vive de ciclo em ciclo de oração querendo uma bênção. Não estou dizendo que não é bom ir, é bom ir, mas você, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele quer que a gente entenda que Ele quer que a gente seja uma bênção. Amém, queridos? Você só pode ser uma bênção se você for abençoado. Amém? Ah, mas fulano só quer ser, só quer ser a bonzinha, só quer ser o bonzinho, só quer ser o mais crente de todo mundo. É terrível, irmãos. Quando alguém começa a querer ser uma bênção e executar essa palavra na sua vida, às vezes aquela pessoa mais próxima se levanta com inveja. Por quê? Porque enquanto você está orando, ela está assistindo o filme. Enquanto você está lendo a Bíblia, ela está vendo rios. Enquanto você está na igreja, ela está descansando do dia de trabalho.
Aí eu pergunto a você, quem vai avançar mais em Deus? É uma questão de lógica. Quem vai avançar? Eu pergunto a você, se eu chego todo dia na minha casa e me sento no sofá e assisto televisão do trabalho, e se eu chego todo dia e boto um tênis e vou caminhar, eu pergunto a você, quem vai, desses dois Jonatas, quem vai emagrecer mais rápido? O que vai caminhar. Sim ou não? É lógica. É lógica, porque um está sentado e está parado, e o outro está caminhando. Quem é que vai perder peso? O Jonathan que está assistindo televisão ou o Jonathan que está caminhando? Eu pergunto para você, Deus vai abençoar mais rápido ou primeiro quem? Quem está assistindo o filme ou quem está orando? Quem está jejuando ou quem está engordando? Quem está dando tudo de si ou quem está dando a sobra? Eu pergunto a você, Deus gostou mais da oferta de Abel ou de Caim? Caim deu o que sobrou. Abel deu as primícias. Aí Deus olhou e disse, eu quero isso. Me agradei mais disso. Aí eu pergunto, é onde gera? Eu tenho base bíblica para dizer para você isso. É onde gera inveja. Porque quem dá o melhor para Deus, desperta inveja. Desperta inveja em quem não está dando o melhor para Deus. Aí vão dizer tudo. Não, porque ela está dando o melhor para Deus, porque ele é o queridinho do pastor. Porque ele ou ela quer isso. Porque, vão falar, irmãos. Deixa falar. O que importa é que você está sendo uma bênção. Amém, queridos? Enoque significa consagrado. Depois de ter gerado filhos, andou com Deus 300 anos. Viveu 365 dias. Depois que ele gerou filhos, ele viveu mais 300. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois havia sido arrebatado. A pergunta é, você, olhe para a pessoa que está ao seu lado, catuque ela e diga assim, acorde. Dê tudo de si agora para Deus, dê sua atenção. Amém, queridos? Dê tudo de você, senão você vai perder seu tempo. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, você está andando com Deus? Você está dormindo ao lado de Deus? Você está comendo com Deus? Você está indo ao trabalho com Deus? Ou quando você chega no seu trabalho, Deus tem que ficar do lado de fora, porque Ele não pode participar daquele ambiente? Deus está com você, você anda com Deus. Enoque andava com Deus. Andava com Deus. E é interessante, existe uma diferença de andar ao lado e existe para andar com. Que coisa interessante. Deixa eu pegar um menino leve aqui. Quem é um menino leve? Deixa eu pegar um menino leve aqui, leve. Cainã. O que acharam Cainã? Cainã, vem cá, Cainã. Há uma interpretação desse texto interessante. Cainã, você foi voluntariamente pressionado a ser voluntário. Vem cá, Cainã. Pisa nos meus pés aqui. Pode pisar. Mas não é para pisar, pisa e sobe. Pisa e sobe. Não, mas não é machuca. Enoque andava com. Enoque andava?
com Deus. Amém, queridos? Olha aqui, ó, como Enoque andava. Eu pergunto a você, quem guia você? Obrigado, meu filho. Quem guia você? Andar com. Você anda com. Ele guia você, Ele guia os seus passos. Não tem como você ter resultados sem Ele. Ele disse: sem mim. Ele deu o segredo para o sucesso. Ele disse: nada podeis fazer. Ele estava falando de resultados eficazes. Ele estava falando de resultados eternos, resultados duradouros. Ele estava falando de juntarmos tesouros nos céus e não aqui na terra, onde a traça, né, o ferrugem corrói, mas nos céus. E eu quero dizer para você, eu poderia falar um pouco mais, mas nós vamos falar na próxima terça-feira, se Deus quiser, na segunda parte, porque nós vamos mostrar a vida de alguns homens de Deus que prosperaram por causa da bênção do Senhor, porque Deus estava com eles e eles estavam com Deus. Eles tinham dado tudo deles para Deus, logo Deus deu tudo dele para eles. Deus quer revelar grandes segredos para nós, amém, queridos? Amém? Eu quero que você entenda essa verdade, porque o Senhor tem expectativas que a gente frutifique, que a gente avance. Amém, irmãos? Você já imaginou uma igreja que leva a sério? Eu vou falar sério agora, sério. Uma igreja que leva a sério a oração. Você já imaginou uma igreja que leva a sério a evangelização? O cuidado, as visitas aos enfermos, a seriedade no ouvir, no compartilhar. Uma igreja que leva a sério a submissão aos seus profetas, a sua liderança. Amém, queridos? Que entende que o seu pastor é boca de Deus para ele, para ela, que ele também pode ser boca de Deus para o seu pastor. Queridos, Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Domingo agora foi o aniversário da nossa igreja. 3 anos de família na Graça Church. E eu digo para você, fomos agraciados pela presença do Senhor. Estou doido para falar aqui para vocês, mas não vai dar tempo, vou deixar para terça-feira, quando o Ezequiel é levado pela presença para o vale de ossos secos, e o que ele faz lá. Mas vai ser terça-feira que eu vou falar isso. A presença veio aqui, amém? Nos alegrou. Ele veio receber as ações de graças. Ele veio receber a adoração que lhe foi preparada. Os corações estavam inclinados a agradecer. Os corações estavam inclinados a celebrar, a louvar a Deus. E Deus renova as forças. Deus renova o ânimo, Deus renova a visão. E em seguida vem uma palavra sobre frutificar. Estava agendado hoje para ministrar aqui o pastor Paulo, e ele teve uma missão profissional para ir, um trabalho, apesar de ser o dia do seu aniversário, ele foi trabalhar agora à noite.
E ele disse: pastor, depois eu marco outro dia para ir aí. E eu disse: amém. Eu disse: Senhor, então sou eu que vou pregar. Então o que é que o Senhor quer que eu pregue? O Senhor disse para mim: eu quero que a minha igreja frutifique. Eu quero abençoar a minha igreja, para que ela frutifique, multiplique, amém, queridos? E domine. Só existe um lugar que você domina e não é dominado pelo diabo. Só existe um lugar. Preste atenção, olha para mim. Só existe, não perde essa bênção. Só existe um lugar que o diabo vai respeitar você: a presença de Deus. Na presença de Deus. Se você não estiver na presença de Deus, o diabo e os demônios não vão respeitar você e nem a sua casa. Eles vão entrar pulando, não batendo pela porta. Porque Jesus disse que o ladrão pula o muro, mas ele é o bom pastor que bate na porta. E ele está aqui nessa noite, e ele bate a porta do meu e do teu coração. E eu pergunto uma coisa para vocês, queridos: é tempo de se converter de verdade, para ter resultados extraordinários. Quem frutifica, pastor? Quem frutifica? Quem começa a louvar a Deus pelos resultados do outro. Amém, queridos? Quando eu começo a louvar a Deus pelo crescimento do ministério de tal pastor, eu começo a frutificar. Quando eu começo a louvar a Deus pelo crescimento de uma ovelha, quando eu, irmão em Cristo, começo a celebrar a Deus pelo crescimento de outra ovelha, aí é quando Deus está dizendo: agora está preparado para crescer. Enquanto nós não celebrarmos o crescimento um dos outros, nós não vamos frutificar. Nós não vamos multiplicar. Nós não vamos dominar. Vamos ser dominados. O diabo não vai nos respeitar, porque não vamos estar no ambiente da presença de Deus. Então, frutificai. 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 Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis os meus discípulos. Amém? Vamos ver depois qual é o fruto que a gente deve cultivar em nós, para que a gente consiga frutificar para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus.